Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Fazer aqui uma apresentação rápida. Me chamo Davi. Sou ali do Ministério do Belém do Jardim São Luís. E recebemos aqui o convite através da missionária Vilma, através também da missionária Valquíria, uma bênção de Deus na minha vida. A missionária Liliane também acompanhou sempre a minha trajetória. Estou acompanhado da minha noiva. Somos namorados, mas os jovens, eles não namoram, né? Se não for para casar. Só namora se for para casar. Se não for para casar, nem se amarra, irmão. Não cai. Quero aqui agradecer o pastor dessa congregação, o pastor Nelson, homem de Deus. Pastor, Deus abençoe. Dá para ver os frutos de Deus na sua vida através desse ministério. Hoje está tão difícil segurar jovem dentro da igreja que muitas pessoas trazem o mundo para dentro da igreja. E aqui não. Aqui o que segura o jovem é a adoração ao Senhor. E aqui o que segura o jovem é palavra, é ensino, é cuidado, pastor. Deus abençoe a tua vida e toda essa congregação. Amém? Os líderes Vilma, Aloísio e Natalina, certo? Deus abençoe vocês. Meu amigo Marcelo também que está ali. Não vou falar todos. Guilherme, Léo, uma benção, Léo. Quero aqui, irmãos, dizer que eu estou debaixo da graça do meu pastor Vadson. Os irmãos recebem, amém? Não sou um pregador muito eloquente, não tenho fachada, eu não tenho etiqueta. Eu prefiro usar somente a palavra porque ela fala por si só. E hoje é o final dessa festividade, mas a glória de Deus ainda continuará nesta casa, nesse ambiente. Meus irmãos, vamos ler então o nosso tema. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Vamos ler primeiro o versículo 1 e 2 e depois o versículo 11 ao 16. Como o título, a ressurreição de Cristo. Ainda bem que pregador não escolhe tema, né? Isso é bom. Irmãos, eu preciso fazer uma coisa antes de eu começar a ministrar, porque isso está no meu coração e Deus colocou, e eu preciso falar isso aqui nessa noite. Eu só procuro trabalhar conforme a vontade do Senhor na minha vida, e eu sei que Ele zela por sua palavra e que Ele confirma todas as coisas a qual a gente deposita nas mãos dEle. E eu preciso falar um negócio para você, moça. Deus manda te dizer uma coisa. Por que que tu tens se limitado a um espaço? Deus disse assim, fala para ela que eu dei uma ferramenta para ela. E Ele diz que está na hora de você amolar essa ferramenta. Porque tu se julga incapaz, mas pela sua força tu é incapaz mesmo. Só que pela graça de Jesus Cristo na sua vida, Ele vai te colocar em lugares aonde você colocar a planta dos teus pés, a enfermidade ela vai embora. Que através da unção da tua voz, demônios sairão expulsos das pessoas. E Ele disse assim, ó, fala para ela não se limitar a paredes. Porque quem chama sou eu, quem escolhe sou eu, quem enche sou eu. Ele diz para você nesta noite, filha. Eu não te conheço, a única coisa que eu sei é que você é compromissada com o João Guilherme. Apenas isso. E eu também não quero saber da sua vida, para mim também, com todo respeito, não importa. Mas Deus, Ele manda te dizer. Não se limite ao espaço. Porque Deus, Ele quer te usar fora desse quadrado. Amém? João capítulo 20, que diz assim:
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, com a cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela disse-lhes: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E Cristo disse: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E Jesus disse: Maria! Ela, voltando-se, e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Amém, irmãos? Podem se assentar. Tema poderoso, irmãos. Tema pouco pregado hoje em dia, nos cultos em geral, que é a cruz de Cristo, que é a morte de Cristo, que é a ressurreição de Cristo. Eu meditando nessa palavra, Deus começou a gerar muitas coisas no meu coração, e eu vou tentar aqui transferir para os irmãos, através da palavra, aquilo que Ele quer para nós nesta noite. Eu sei que os irmãos ouviram essa ministração nesses últimos dias, só que a palavra de Deus, ela se renova. Ontem ela foi de um jeito, hoje ela será de um jeito, amanhã ela será do outro jeito, mas o sentido, a autoridade não muda, não passa. Jesus, ele nos ensina como caminhar durante a nossa vida cristã. Jesus, ele nos ensina que é necessário nós sermos como Ele, porque cristão significa mini Cristo, significa aquele que é semelhante a Cristo. Então Jesus, em sua trajetória, desde o seu nascimento até a sua crucificação, Ele nos ensina como caminhar. Eu estou falando isso porque Ele foi carne como nós, Ele pisou na terra como nós, Ele aprendeu com os pais como nós, Ele aprendeu com a Bíblia como nós, e melhor, Ele praticou a palavra do Deus Pai. Então Jesus, ele começa a nos ensinar. Só que antes de eu entrar nessa passagem, eu preciso falar um pouco de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1 vai dizer que criou Deus os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia, e só havia trevas. Só que ela foi criada por Deus. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse que as águas se dividam, e assim nasceu os mares, os oceanos. Deus criou as montanhas. Deus começou a dar forma para a terra. E assim somos nós. Uma vez andávamos sem forma, andávamos em trevas e vazio. Só que quando Jesus nos encontrou, Ele nos deu luz, porque Ele é a luz. Ele nos deu uma forma, porque nós somos cristãos, então nós somos mini Cristo.
Então, quando Jesus nos encontrou, Ele nos deu um nome. E a Bíblia vai continuar aqui. Quando Jesus Ele cria toda a terra, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele deixa para que o homem cuide de tudo aquilo que Ele criou. E o nome desse homem é Adão, todos nós conhecemos. E Deus começa a observar Adão, e viu que era louvável, porque ele cuidava de tudo aquilo que Deus tinha com amor, tudo aquilo que Deus criou com amor. E Deus, dentro desse paraíso, a qual Ele havia criado, chamado terra, Deus ainda criou um lugar mais especial, chamado Jardim do Éden. Porque às vezes nos limitamos e achamos que Deus tem um pouquinho para nós. E quando nós recebemos aquilo de Deus, nós já achamos o suficiente. Não. Porque o que Ele tem para nós é infinitamente mais. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dentro daquele ambiente maravilhoso, Deus ainda preparou um lugar mais especial para que o homem habitasse. Só que Ele olha para o homem e diz: olha, não é bom que você ande só, então eu vou colocar uma companheira do seu lado. E Deus cria Eva da costela de Adão. E quando os dois começam ali a obedecer à voz do Senhor, Deus Ele dá uma ordem: ó, vocês podem comer de todos os frutos, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas todo o restante é teu. Só que há uma diferença. Nós recebemos uma ordem de Deus, nós recebemos uma direção de Deus. Só que o inimigo, ele escuta e ele sabe de tudo também. Então o que ele puder fazer para te tirar do foco, ele vai fazer. O que ele puder fazer para te derrubar e te fazer cair no pecado, ele vai fazer. Porque o inimigo, ele também tem a visão lá na frente. Ele também sabe aonde Deus vai te levar, então ele tenta impedir de você chegar onde Jesus quer que você chegue. Só que Deus continua a ensinar Adão e Eva, e o inimigo, ele se levanta como uma serpente. Porque o diabo, ele não inventa a palavra. Diabo, ele distorce a própria palavra de Deus. E aquela serpente astuta começa a falar com Eva: olha, se tu podes comer de tudo, por que não dessa árvore? Eu estou achando que Deus não quer que você entenda das coisas, não. Eu estou achando que Deus está escondendo algo de você. Porque o diabo, ele é astuto na nossa vida, ele vem como algo, como um cordeirinho em forma de lobo. O inimigo, ele vem assim, varão, como um coelhinho fofinho, e quando você abraça, ele te morde. O inimigo, ele vem com aquela palavra que todos nós jovens escutamos, sabe qual que é? Não tem nada a ver, não. Não tem problema, não. Então quando alguém chegar em você e falar: você é quadrado, você não pode fazer nada, você vira para ele e fala assim: eu posso fazer sim. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser usar droga, eu uso. Se eu quiser sair para balada, eu saio. Mas sabe por que eu não saio? Porque Jesus me fez livre. Jesus me fez livre das prisões. E o inimigo começa a distorcer a palavra do Senhor, até que ele entra na mente de Eva, e Eva come o fruto e entrega para Adão. Só que para toda atitude a qual nós tomamos na nossa vida, há uma consequência. Todas as decisões a qual nós tomamos na nossa vida, há uma consequência. Então Deus desce no jardim, chama Adão, e ele diz: olha, Eva, agora tu sofrerás dor de parto, e serás submissa a seu esposo. Adão, você, para comer você vai ter que trampar. Dói, né? Para chegar
nos seus objetivos você vai ter que ralar. E Deus ainda faz mais. Expulsam eles do ambiente de glória que era aquele lugar. Então neste momento a porta do céu se fechou. Eles foram colocados para fora e a porta se fecha. E ali eles vão se reproduzindo. O povo vai aumentando. Só que o pecado ainda continua corrompendo os bons costumes. Só que Deus, Ele é tão misericordioso e Ele olha para a terra e Ele vê um homem chamado Noé. E quando Ele vê esse homem Noé, Ele fala: vi graça neste homem, porque ainda tem os remanescentes do Senhor. Ainda tem aqueles que não se corrompem. Ainda tem aqueles que não trocam a cruz por um prazer mundano. Ainda tem aqueles que não trocam a cruz por um prazer neste mundo. E quando Deus ele olha para Noé, ele fala: olha este homem justo, é através dele que eu vou mudar. Tudo havia um plano. O plano já estava arquitetado. E Deus desce até Noé e diz: Noé, avisa o meu povo que vou eu destruir a terra por causa do próprio pecado deles. Mas antes disso, constrói uma arca. E Noé, obediente, ele constrói a arca e prega para o povo. Mas o povo não quis saber. O povo quis viver as suas próprias vontades. Só que aí veio o dilúvio. Quando cai aquela tempestade, ninguém entende nada, porque nunca havia chovido igual aqueles dias. E a água começou a subir e as pessoas correram desesperadamente até a arca e disse: Noé, abre para mim, Noé. Mas a porta estava novamente fechada. Só que Deus catou a misericórdia. Ele olha novamente para a terra e vê um homem chamado Abrão. E Deus dá uma ordem: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou te dar uma grande nação. E o que Abrão fez? Obedeceu. Quer ser bem sucedido no ministério? Seja obediente à palavra. Quer ser bem sucedido como pessoa? Seja obediente à palavra. Quer ser bem sucedido ministerialmente, espiritualmente? Seja obediente à palavra. Porque muitas vezes nós escutamos Deus falar conosco e queremos fazer as nossas próprias vontades. E esquecemos que antes mesmo de sermos formados no nosso ventre, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E Ele diz ainda mais que Ele é o nosso Deus que nos chama pelo nosso nome. Então aqui começou a preparação para Cristo, através da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser chamado de quadrado, que não pode fazer nada, do que perder a alma e ir para o inferno. Porque não há tribulação, não há tormenta, porque a glória que há de ser revelada depois é maior que tudo isso. Só que a Bíblia vai nos dizer que na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora certa, Jesus, Ele veio à terra. Não foi antes e nem foi depois, foi no momento certo. E Jesus, Ele começa a crescer aprendendo com seus pais. Jesus, Ele começa a aprender e ganhar, adquirir a sabedoria de Deus, porque Ele foi criança, adolescente como nós. Ele foi jovem como nós. E o ministério de Jesus só começa a partir dos 30. Olha só quanto tempo Jesus viveu antes que a promessa de Deus fosse cumprida na sua vida.
Só que Jesus, ele continua ensinando todo esse tempo. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus, ele começa a florescer o teu ministério, ele pregava para os discípulos: olha, eu estou aqui, mas é de passagem. O plano não é esse, não é eu estar entre vocês, mas é eu me entregar por vocês. Jesus, ele sempre deixou claro aos discípulos isso. Jesus, ele sempre deixou claro qual era o plano dele. Jesus em nenhum momento deixou com que os discípulos ficassem com dúvida daquilo que ele foi chamado para fazer na terra. Porque Jesus apenas estava obedecendo à voz do Deus Pai. Jesus apenas estava cumprindo a palavra de Deus Pai. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4 e capítulo 5, vai falar sobre os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis a levar os nossos pecados até Deus. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por levar a nossa oferta até Deus. Então, se você quisesse sacrificar, o sacerdote que fazia por você. Só que em Hebreus, capítulo 4, vai dizer que nós temos um único sumo sacerdote. E aquele que pode, o único que pode compadecer das nossas dores, porque ele foi homem igual nós. E a Bíblia vai dizer que por conta de Jesus Cristo, nós ganhamos o acesso até o céu. Porque a própria palavra dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus desceu, ele nos deu acesso novamente até Deus. Ele nos deu acesso novamente até o céu. E quando Jesus, ele sela tudo isso, a Bíblia vai dizer que a porta se abre, porque ele diz: eu sou a porta. A porta que estava fechada para você, ela está aberta. A porta que o inimigo tenta travar na sua cara, ela está aberta, não com as chaves das suas mãos, mas ela está sendo aberta por dentro, para que você entre e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que mesmo ele sendo filho, ele se compadeceu e foi obediente a Deus. Nós não podemos esquecer que quando ele olha para Deus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O não que ele recebeu do Pai foi por causa de mim e de você. Eu amo o nosso Jesus Deus. Eu amo o nosso Jesus Deus. Mas o Jesus homem, meu Deus do céu. Mas o Jesus homem, varão, maravilhoso. E eu vou te dizer por quê. Jesus como homem estava no barco. Jesus como Deus andou sobre as águas. Jesus como homem dormia no barco. Jesus como Deus acalmou o vento e o mar. Oh glória! Jesus como homem caminhava em meio à multidão. Jesus como Deus curava os doentes. Jesus como homem foi tocado. Jesus como Deus liberou virtude e vida. Jesus como homem perdeu a sua vida. Jesus como Deus dominou a morte. Jesus como homem foi crucificado. Jesus como Deus trouxe salvação dos nossos pecados. Oh glória, você é livre, eu sou livre para adorar e dar o nosso melhor aonde quer que nós estivermos. Não liga para etiqueta, não liga para fachada, para roupa, não. Se preocupe em ser um adorador em espírito e em verdade, na presença de Deus. Vou correr. Em Marcos capítulo 14 vai dizer que foi a última ceia de Jesus com os discípulos.
E Jesus, ele começa a partir o pão, preparar o vinho. E Jesus diz: olha, há um no meio de vós que vai me trair. Escute isso. Há um no meio de vós que vai me trair. Todos assentados na mesa. E os discípulos, pastor Nelson, ficaram aterrorizados. Como assim? Será que sou eu, Deus? Cristo, será que sou eu? Eu não, jamais. Aí Jesus, ele completa e diz: olha, aquele que eu entregar esse pedaço de pão há de me trair. E ele estende o pão, pastor Nelson, para Judas. E Judas faz o quê? Para não falar outra coisa, o que ele fez? Ele pega. Se Jesus havia falado, o que nós entendemos com isso, varão? Que o corpo de Judas estava na mesa, mas a mente estava fora. Quantas pessoas dentro da igreja hoje, com o corpo sentado no banco, mas a mente está lá fora? Quantas pessoas agindo, João Guilherme, no ministério, agindo e querendo mostrar que pode, que faz, irmão, e você sabe, só que não tem nada de Deus nisso não, porque primeiramente, Deus ele te muda de dentro para fora. Então o que você tem que fazer? Se você não tiver as características de Cristo na sua vida, você não é Cristo. Muitos dentro da igreja hoje, eu vou falar isso daqui, e se tiver aqui já vai se convertendo, se não tiver, glória a Deus por isso. Muitos dentro da igreja assim, ó. Deixa eu te dizer uma coisa: disciplina na casa do Senhor, respeito na casa do Senhor, reverência na casa do Senhor. Saia da tua casa, porque o culto começa lá, para você entrar aqui e adorar. Nós queremos cultuar quando entramos pela porta, não, é lá na sua casa que já começa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aonde você estava? Na sua casa ainda. Então já chega aqui alegre, sorridente: Pai do Senhor, meu irmão, como é que tu tá? Hoje vai ser bênção, hoje vai ser glória. Não fica assim com o cara de quem chupou 2 limão, não, porque você não vai receber nada mesmo. Referência na casa de Deus, disciplina no ambiente de Deus. E Jesus entrega o pão para o infeliz e ele pega. A mente estava longe. Aí você chega e pergunta para o Judas: como que foi a ceia, Judas? Foi uma benção. Nem sentiu nada. Vou falar para você. Vou falar para você. E depois, Mateus capítulo 14, ele continua. Depois da ceia, passa uns tempos, eles vão para o Getsemane, onde aconteceria a traição de Judas. Só que Jesus se retira do meio dos discípulos e vai orar. E quando ele se retira, ele leva 3 com ele: Pedro, Tiago e João. Porque você pode estar cercado de multidão, com a igreja lotada, mas só 2 vai dar glória. Na sua dificuldade você pode ver uma multidão, mas na hora que apertar, Pedro, Tiago e João vai estar lá com você. Sabe por quê? Jesus estava angustiado até a alma. Por que ele estava angustiado, Davi? Porque ele era Deus, ele sabia de tudo, mas ele também entendia que ele era homem e ele precisava passar por tudo. E quando ele vai orar, os discípulos dormem. E quando ele volta, ele fala: não conseguem orar 1 hora comigo? E volta a orar de novo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Não conseguem orar 1 hora comigo? Porque até aqueles 3 que estão do seu lado, 1 hora vai falhar, mas tem um que não falha na palavra. Tem um que não deixa a palavra passar vazia. Tem um que tem o controle de todas as coisas na palma da mão, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Oh glória!
passe os céus e passe a terra, mas a minha palavra não vai passar. Deus não tem compromisso com o pregador, Deus não tem compromisso com a igreja nananina, não. Ele tem compromisso com a palavra. Anda na palavra que Ele está contigo, come a palavra que Ele está contigo, ande na palavra que Ele está contigo. É a palavra, não sou eu. Eu só quero falar da palavra. E eles começam ali a orar. E vai passar que Jesus ele é traído. Os homens vêm e prendem Jesus e levam para o julgamento. E Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, cheio de mágoa, de tristeza, foi ver aonde Jesus estava. Davi, o que você quer dizer com isso? Quando Pedro ele chega naquele julgamento, a Bíblia vai dizer que Jesus ele fixa o olhar em Pedro, como se Jesus falasse assim: eu falei para você que você ia me negar. Só que não precisou de ninguém falar nada, não. Não precisou de Jesus ir lá e acusar Pedro, porque quem anda com Cristo ele já tem as suas características. E quando Pedro estava olhando para Jesus no julgamento, outras pessoas olharam para Pedro e falaram: opa, eu te conheço. Você anda com ele. Você fala como ele. Você se veste como ele. Davi, o que você está querendo dizer? Que você e eu temos a característica de Cristo. Eu e você temos a imagem de Cristo, porque a própria palavra diz: fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ande como Cristo, viva como Cristo, se alimente como Cristo e seja santo como Cristo. E Jesus ele é entregue no madeiro, humilhado, espancado, rejeitado, traído. Só que esse era o plano. Era o que tinha que acontecer e só Ele poderia suportar por nós. Porque às vezes quando nós cortamos o dedo com a faca em casa, nós já estamos morrendo. Imagina passar tudo o que Ele passou por mim e por você. Não foi para provar nada para ninguém, não, mas foi para nos dar vida e vida com abundância. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele é pendurado na cruz, ele entrega o teu espírito, ele diz: está consumado. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, porque Deus cirou e a terra estremeceu. E Jesus entrega o teu espírito. E a Bíblia diz que tiraram o corpo de Jesus e levaram até o sepulcro. Só mais um pouquinho, irmãos, e eu vou terminar. Quando colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, já havia uma promessa, ele havia falado. Só que o povo ficou disperso, esqueceu. Quantas vezes nós esquecemos aquilo que Deus ele fala para nós depois de um momento de tormenta? A promessa de Deus na nossa vida, ela continua sendo a mesma, irmãos. A palavra dele não passa, ele é imutável. Não há nada mais poderoso do que ele. Então quando ele libera uma palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso ministério, nós temos que agarrar aquilo com toda a força, por mais que seja doloroso, e aguentar o processo de chegar aonde Jesus quer que nós cheguemos, entende? E esse texto que acabamos de ler vai dizer que no primeiro dia Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo, porque era normal as pessoas cuidarem do corpo. Glória! E quando essas mulheres chegam lá, antes delas chegarem, a Bíblia vai dizer que em Marcos que houve um grande terremoto naquele lugar. E quando elas chegaram, a pedra já havia sido removida.
Porque há terremotos que acontecem com a força do vento. As placas tectônicas, elas se chocam e há um terremoto. Só que tem terremoto que vem do céu, varão. Só que tem barulho que vem do céu, varão. E Deus quer fazer um barulho diferente nesse ambiente hoje. Deus está falando: vou eu mandar meu terremoto lá, Davi. Fala para aquela igreja que eu vou sacudir aquelas paredes, porque eu ainda continuo sendo o mesmo, hoje e para todo sempre. Aquele terremoto não foi natural. Só que o que me faz ficar mais pensativo em relação a essas coisas, que Maria Madalena, quem conhece a história dela, aquela mulher que tinha muitos demônios no seu corpo, na sua vida, e Jesus expulsou. Maria Madalena foi aquela mulher a qual a multidão queria apedrejar, e Jesus ele chega e diz assim: atire a primeira pedra quem não tem pecado, e todos viraram as costas e foram embora. Só que ele olhou para aquela mulher nos olhos dela e disse: filha, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque quem já teve encontro com Deus e sabe de onde Ele te tirou, não esquece. Essa mulher, ela não esqueceu o que Jesus fez por ela. E ela só queria cuidar do corpo de Jesus, Liliane. Ela só queria cuidar do corpo de Jesus. Por quê? Porque ela bateu no peito e falou: eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele já fez por mim. E sabe por que eu vou te dizer isso? Porque tinha um menino que ele usava uma droga danada, bebia, varão, saía nos rolezinhos, cheio de multidão esse menino. E ele tinha um carro também, sabia? Tinha um dinheiro, trabalhava, recebia bem. Só que tinha uma coisa, ele não tinha Deus. Mas só que quando Deus tocou nele, ele foi pro pó. E quando ele foi pro pó, Deus levantou. E hoje ele está aqui pregando no culto de mocidade para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Porque aquele que sabe de onde Deus te tirou não esquece nunca. Você pode se desviar, mas você sabe que na casa do seu pai é muito melhor do que no mundo. E essa mulher, ela só queria fazer isso porque ela estava sendo grata a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando essa mulher ela chega naquele túmulo, vai dizer que ela encontra 2 anjos e eles perguntam para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E depois novamente uma terceira pessoa olha para ela e fala: mulher, por que choras? A quem procuras? E esse era o próprio Cristo falando com ela. Só que no Evangelho de Lucas está mais detalhadinho. Ele fala assim: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? A promessa ainda é a mesma. A promessa ainda é a mesma. Você pode se esquecer, mas Jesus não se esqueceu de você. A palavra ainda é a mesma. A promessa ainda é a mesma na minha e na sua vida, igreja. Oh glória! E a Bíblia vai dizer que quando ela vê, Jesus disse: olha, vai lá contar para os discípulos que ele estava vivo. E o que me surpreende é que Jesus ele manda avisar a todos antes de ele subir ao céu. E ele aparece para os discípulos. E aquela mulher ela conta para os discípulos, e Jesus ainda não havia visto eles. Deus me deu essa oportunidade para te dizer nesta noite aqui: Ele vive na nossa vida. E nós só temos vida se nós estivermos nele. Nós só temos vida porque Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água.
Eu não estou falando de coisas materiais, coisas apalpáveis. Eu estou falando de uma vida espiritual avivada. Porque eu posso vir e subir nesse púlpito para pregar, irmão. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas Deus, Ele só recebe aqueles coração contrito, coração quebrantado, coração que tem intimidade com Ele. Porque a glória, a presença, ela não é nossa. A graça, ela não foi de graça na nossa vida. A misericórdia de Deus, ela não foi dada de graça, mas teve um preço que nem ouro, nem prata, nenhuma outra pessoa pode comprar, a não ser Jesus Cristo, que pagou com o seu próprio sangue. Então Deus me deu essa oportunidade para te dizer: você não é órfão. Você não é órfão. O homem pode olhar para você e não acreditar na tua trajetória, o que Deus vai fazer. Mas Deus me deu essa oportunidade para dizer: olha, Davi, fala naquela igreja que a minha palavra não muda, ela continua sendo a mesma sobre aquele ambiente. Porque hoje é dia de festa e eu preciso falar isso para vocês. João capítulo 14, Deus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. O teu lugar, o meu lugar já está preparado. Só que é uma situação: nós temos que acreditar naquilo que Ele nos prometeu. Hoje em dia, os cristãos já não acreditam mais no milagre, na volta de Cristo, que o coxo levanta, que Ele batiza com o Espírito Santo. Tá um mimimi. Você vai numas igrejas que parece lá o Polo Norte, mano, Polo Sul, nem sei. É um gelo, que misericórdia. Por que você está falando isso, Davi? Por quê? Quando Jesus ele subiu para o céu, Ele diz: vou eu deixar o Consolador semelhante a mim contigo, porque Ele vem e nos enche de fogo, de autoridade, de sabedoria, de discernimento. Ele nos dá direção, nos convence do pecado, nos justifica, nos honra, nos levanta, nos acusa, nos corrige. É o Espírito Santo de Deus e Ele está sobre as nossas vidas nessa noite. Recebe essa palavra simples no seu coração: Cristo vive hoje e eternamente. A palavra dele diz: estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Davi, o que Jesus queria falar com isso? Entende uma coisa, Jesus ele quis dizer assim: olha, estarei contigo todos os dias até a consumação do século, ou seja, até eu voltar. Mas se você morrer antes, você também estará comigo. É todos os dias, é todos os dias, é todos, não é só hoje, não é só amanhã, não é depois de amanhã, mas é todos os dias. Ele ainda continua sendo o mesmo, Ele ainda vive, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da salvação, Ele cura, batiza, leva para o céu. Jesus, Ele ainda continua sendo o mesmo, irmão, e Ele não muda, não muda, não muda, não muda, a sua palavra não muda, e o nome dEle não muda, continua sendo o Rei dos Reis, os judeus, Rei dos judeus. Meu Deus, guarda essa palavra no seu coração. Fiquei muito honrado por essa oportunidade. Muito honrado. Eu não sou um dos melhores pregadores, irmãos. A única coisa que eu sei falar é da Bíblia. E para mim é o suficiente. Porque se você estiver ligado no céu, você recebe a sua porção. A palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu também. Jesus ele tem um amor por essa congregação, por esse ministério. E quem não gosta vai lidar com ele. Porque tem um louvor que fala assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Com voz de lamento,
Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando essa congregação. Vocês estão lindos, gente. Parabéns por essa festa. Não se preocupa não com o modelo, as coisas não, que Deus gosta de coisas simples, varão. Deus não gosta de etiquetinha, não. Se preocupa em ser santo e puro e obedecer a palavra. Amém, meus irmãos? Eu prego assim, irmão, bem tranquilo, bem simples. Agora eu vou deixar pro próximo tacar fogo aqui, porque... Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês.